Muita coisa que você pensa que precisa para entrar na área de programação, muitas das vezes é mito. E você só vai descobrir isso depois que você já está na área. E eu mesmo, quando eu comecei a programar, quando eu queria entrar na área de programação, eu achei que você precisava saber muita matemática, achei que você precisava ser uma pessoa super inteligente para entrar na área, e a verdade é que não. Muita coisa que acontece, você só vai descobrir depois. E se você ainda não está na área e você quer saber essas coisas que você só vai saber quando entrar mesmo, porque ninguém conta, fica comigo até o final desse vídeo, que a gente vai conversar sobre isso e ver se tira suas dúvidas aí, se você está pensando ainda em entrar nesse mercado de trabalho, considerando hoje a inteligência artificial. Meu nome é Willa e você está no canal do Blood News. Fiz uma lista aqui para a gente poder conversar e bater um papo sobre 5 coisas que eu fiquei sabendo só depois que entrei na área mesmo, porque antes disso eu não soube e ninguém conta. Infelizmente, a verdade é que ninguém conta. Acho que é porque você precisa viver para poder falar, para poder experienciar isso. E hoje eu vou trazer aqui para você 5 das coisas que eu acho que é super importante, você que está aí na área e está querendo programar. A primeira coisa, né, que você precisa ter em mente é que você não precisa saber de tudo para começar a programar ou mesmo aplicar para as vagas. O que acontece é que eu acho que o pessoal que cria as vagas, eles viajam demais na maionese. Eu acho que talvez seja o RH, não sei, né? Se você é uma pessoa de RH e está aqui, você pode me corrigir. Mas às vezes o que acontece lá, eles pedem muita coisa que muitas das vezes nem é utilizado ou utilizou no passado e aí o escopo da vaga mudou várias vezes e acabou nem atualizando. E às vezes até a própria pessoa que está ali naquela vaga não tem nem capacidade de estar ali. Eles pedem tantas coisas que a pessoa que exerce aquela vaga não tem aqueles requisitos. Então, se você pretende, por exemplo, se candidatar a uma vaga e você não preenche todos aqueles requisitos, mesmo assim eu acho muito válido você se candidatar, porque você não sabe se você está pronto ou não. Às vezes você está pronto para aquela vaga e você acha que não está. Por exemplo, se você for achar um namorado, uma namorada, você quer uma pessoa perfeita, que seja alto, magra, baixa, enfim. E se na nossa própria vida, para encontrar as pessoas, elas não são 100% como a gente quer, porque você acha que as vagas de trabalho vão encontrar pessoas 100% que tem aquilo ali. Então, quanto mais você tiver, é melhor. E, aliás, às vezes aquelas vagas tem algumas coisas que pede que você não tem, e tem outras coisas que precisa, e você tem aquela qualificação, mas não está descrito na vaga. Por exemplo, sei lá, você sabe de Excel. Você não necessariamente precisa entender de Excel para trabalhar com programação. Mas, por exemplo, se você for trabalhar com dados, provavelmente você vai utilizar ferramentas de dados, como o Excel mesmo é utilizado para você poder ver alguns dados, uma coisa do tipo. Não que você vá usar o Excel de modo geral, mas ele te ajuda a ver os dados ali, uma coisa simples ou não. Se você entende de fórmula, como separar as linhas, as colunas, isso ajuda demais. E às vezes isso nem tá lá na vaga. Então, se você esperar a vaga estar 100% para você candidatar, pode esquecer que isso não vai rolar. Então, se candidata, mesmo que a vaga não esteja 100% ali ao que você deseja. A lógica de programação é uma das coisas que, em todos os vídeos, as pessoas falam muito, mas é verdade, porque você precisa entender de lógica de programação e não de matemática necessariamente. Que quando você está lá no início, você acha que você precisa entender de derivadas, você precisa entender de equação do segundo grau, do primeiro grau, várias contas de matemática. A verdade é que você não necessariamente você precisa ser um gênio da matemática. Você precisa entender, mas a lógica, ela basicamente é a lógica da vida. Eu já comentei alguns outros vídeos aí, mas você precisa entender sobre lógica de programação. E eu entendi isso na prática. Na hora que você vai desenvolver, você tem algumas dúvidas de como aquele código funciona, por que um laço dentro do outro funciona daquela forma. Isso você só vai entender na hora que você for praticar. E é, sei lá, muito legal você escrever um código ali, você ver as coisas funcionando, você coloca o código da maneira que você acha legal, e ali você vai experienciando uma vivência que só mesmo quando você está programando você sente. Quando você constrói um produto para alguma pessoa, isso é muito mais legal e muito mais divertido, porque é muito bom você criar alguma coisa que as pessoas utilizam.
Quando você cria uma coisa que não tem utilidade, não tem muita graça, porque você está criando só por criar. Então, a lógica de programação, ela te ajuda bastante e ela realmente não é clichê, você precisa mesmo para poder entender como funciona. Isso eu vivi na prática e eu acho que isso, eu acho que nem se estuda, você mais vai praticando, igual fazer um bolo, por exemplo. Por mais que você veja a receita, você só vai ficar bom fazendo os bolos. Se você não faz os bolos, não adianta você ler receita, ver tutorial, se você não coloca a mão na prática realmente. Errar faz parte, é uma coisa que eu aprendi no decorrer do caminho, e provavelmente você vai subir algum bug em produção, porque isso é bem comum de acontecer. Conforme você vai avançando na sua carreira, a tendência é que você diminua os bugs que você sobe em produção, mas acontece de você subir alguma coisa e quebrar, e você não vai ser demitido por isso. Na maioria das vezes não, né? Eu nunca fui demitido por erro que eu já subi em produção. E eu já subi bastante erro em produção. Não tantos assim, mas já subi alguns erros. E errar faz parte. Conforme você vai errando, você vai aprendendo e vai diminuindo os seus erros, porque é uma tendência. Quanto mais você erra, menos você erra. Pode ser contra-intuitivo, mas você vai errar bastante, você vai subir bugs que você às vezes descobre, outras pessoas descobrem, mas o interessante é que você aprenda com os erros que você fez e melhore cada dia mais. Acho que nós, como os desenvolvedores, precisamos ser analíticos e ver no que a gente está errando, no que a gente pode melhorar, como que a gente pode entregar códigos de melhor qualidade. Isso é com o tempo, com a experiência que você vai tendo na sua vida como desenvolvedor, entregando produtos melhores, códigos mais performáticos, códigos mais bonitos, mais indentados. Isso é com o tempo. Depois de muito tempo, e inclusive, uma coisa que ajuda bastante o seu crescimento, isso já é uma dica a mais, né, digamos assim, é você fazer code review ou pedir code review, porque quando você vê o código de outra pessoa, você pega aquele código que a pessoa fez e implementa no seu código. Isso vai acaba que o seu código fica mais legível, você entende melhor como foi escrito, da maneira que foi escrita. Então, é muito interessante você errar. Então, é interessante você errar, porque com o tempo você vai melhorando e acaba não errando mais e entregando produtos melhores. Eu tô olhando para cá porque eu anotei aqui, né? Uma coisa aqui que eu anotei que isso daqui mata demais, acho que é o mais importante. E deixa o like se você está gostando desse tipo de conteúdo, esse vídeo que eu estou trazendo aí para você, para mais pessoas poderem ver, compartilhar, porque você sabe como funciona aqui, né? Quanto mais like, mais comentários que vocês deixar, mais esses vídeos chegam em outras pessoas e outras pessoas vão assistir e todo mundo se ajuda. Bom, o tópico 4 que eu coloquei aqui, eu acho que ele é um dos mais importantes, eu acho que talvez acho que o quinto seja um bem importante também, que eu já vou falar aqui, mas o 4 é bom, ele é muito importante, que é a comparação. Quando você compara com outros programadores, e principalmente a comparação, ela sempre é injusta, ela nunca é justa, porque você nunca compara uma pessoa que está começando como você. A sua comparação sempre é feita com pessoas que estão acima de você. E é uma comparação injusta, porque você está ali começando, você tem meses que está ali na área, ou 1, 2 anos, e aí você vai comparar com uma pessoa que está 3, 4, 5 anos. E, obviamente, que essa pessoa que está mais tempo na área, ela tem mais experiência, ela consegue resolver problemas mais rápido. Teve uma vez que eu senti isso na pele, eu estava com um problema lá no esqueci o nome, Neuric, eu vou escrever aí o nome depois que eu não lembro, né? E tava dando sempre erro, eu não entendia porque. Aí eu pedi para um colega meu falar, tá dando erro aqui dele, acho que isso aqui que é. E aí ele resolveu muito rápido. E eu passei um bom tempo ali tentando descobrir o que era. E ele falou assim que resolveu porque ele já tinha passado por aquilo. Então ali é a experiência que ele teve, em comparação com a experiência que eu tinha, que era muito pouco na época, eu não tinha passado por aquilo. Então ele resolveu muito mais rápido do que eu tentando resolver. Isso por quê? Porque ele tinha mais tempo. No momento eu fiquei um pouco triste, falei, nossa, por que eu não consegui resolver? Aí depois eu entendi, eu não consegui resolver, porque na verdade ele tinha mais tempo de experiência e passou por muitos mais perrengues que eu, que naquela época ainda era jovem e estava aprendendo. Então você vai passar ainda por esse tipo de situação, e se você fazer essa comparação com outros programadores, vai ser sempre injusto. A gente nunca faz uma comparação justa.
Se você é uma pessoa mais gordinha, digamos assim, você vai comparar com uma pessoa magra, como uma Virgínia da vida, qualquer outra pessoa. Poxa, a pessoa tem dinheiro, ela tem nutricionista, ela tem personal trainer, e você só tem uma banana, uma água e uma roupa de academia, e nada mais. Então a comparação sempre vai ser injusta. Então você precisa se policiar nisso para que você não fique desanimado aí na sua área. Ainda mais hoje em dia que a ostentação é o tempo todo, né? É pessoa que ganha dinheiro trabalhando fora, na gringa, é pessoa que fez um microsas aí, tem uma fatura aí de 4, 5, 6 mil reais por mês e continua aumentando, é usuário que entra, usuário que sai. E a realidade é que não é bem assim, né? Quando você entra mesmo no mercado, você passar nessas entrevistas não é tão fácil assim como o pessoal fala. Então, a realidade mesmo é sempre mais difícil do que aparenta ser. E essa quinta aqui, que eu coloquei aqui, é que você não precisa escolher o caminho agora. Eu sei que para quem está começando, você não sabe se você quer ser back-end, front-end, e às vezes você até opta por ser full stack, porque você não sabe o que você quer. Tudo bem você começar como front-end, depois mudar para back-end, ou back-end, depois mudar para full stack, ou para front-end. Eu não recomendo, na verdade, você ser full stack logo no início de carreira, porque acho que você se sobrecarrega, porque você precisa estudar muitas coisas, porque você precisa entender sobre HTML, CSS, JavaScript, algum framework ali de JavaScript, que não são poucos. Aí você vai estudar back-end, aí tem várias linguagens para trabalhar com back-end, aí tem que estudar banco de dados, aí se for para front-end, tem que estudar um pouco de UX para poder entender como faz, um bom layout e tal, Photoshop, enfim, é muita coisa para estudar. Então, eu acho que você precisa realmente focar em alguma área que você deseja, seja front ou back-end, e depois, se você desejar mudar, não tem problema nenhum. Isso é bem comum. Eu conheço pessoas que, por exemplo, eram DevOps, depois foi para programação, pessoas que eram de programação, depois foram trabalhar com DevOps, que viraram programadores, e assim sucessivamente. Então, acho que não tem problema você mudar de área, né? Mudar a sua stack. E uma dica a mais aqui que eu acho que me ajudou bastante, que eu recomendo. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei com PHP, que nem a stack que eu trabalho hoje. Inclusive, falando que eu falei no passado, hoje eu trabalho com Python, mas eu comecei com PHP. E eu tive um mentor lá na minha área, né? Ele me ajudava, me ajudava com os códigos, eu tinha várias dúvidas, porque eu não entendia sobre laço, sobre if, sobre for. Não que eu não entendia, porque eu já sabia o que era, mas na hora da prática é diferente. Quando você faz curso, é muito fácil, o curso não dá erro, é muito simples. Mas quando você vai para a vida real, é uma coisa que eu aprendi bastante, o código sempre é ruim. Dificilmente se encontra códigos bons. A não ser se você entra numa equipe de pessoas mais sêniores, mas se não for, a maioria dos códigos sempre é ruim. Se você tem um mentor, uma pessoa que te ajuda ali, que tira suas dúvidas, vê onde você está errando, se você tem vício de linguagem, esse mentor ele te ajuda demais. E se você não tem essa pessoa que possa te ajudar, eu me ofereço para te ajudar. Eu tenho um plano de consultoria que eu posso estar orientando você a conseguir uma vaga, se você está perdido ainda no mercado, não sabe para onde ir, então posso fazer esse acompanhamento com você. Vou deixar o link aqui abaixo, caso você tenha interesse. E também vou deixar alguns livros aqui, se você está entrando na área de programação, para você se direcionar, saber para onde você quer ir. E aqui eu vou deixar outros vídeos para você acompanhar o canal, que posso te ajudar. Assiste lá que eu tenho certeza que você vai gostar. E a gente se vê no próximo vídeo. Se cuida. Até mais.